Boa noite, pessoal. Tudo bem? Espero que sim. Começamos hoje mais uma aula, nosso sexto encontro juntos. É sexta, segunda-feira que a gente está junto. E eu estou enviando lá no nosso grupo o slide da aula de hoje. Depois eu mando também aquele documento que eu mando toda a aula com o guia de todas as aulas, tá bom? Vou compartilhar também aqui no Teams a aula, para quem não tem lá o grupo. Só um segundo. Já enviei aqui também para vocês. E eu vou enviar também o link do grupo. Se alguém ainda não entrou, quiser entrar nele, fica mais fácil. Sendo assim, agradeço todo mundo por estar aqui. Hoje a gente vai começar a nossa aula. Na aula passada, a gente terminou de ver todas as questões de como era a célula, como o que tinha dentro dela, o que não tinha. E aí, agora, nessa continuação, a gente vai entender como que funciona a divisão celular. Divisão celular, movimento esse tão importante que a gente tem. Deixa eu mandar o link do grupo também. Movimento esse tão importante que a gente tem das nossas células, tá bom? Vou compartilhar com vocês a minha tela, então se der uma travadinha, é por causa disso. E aí vocês me contam se vocês estão vendo a minha tela ou não. Só um segundo. Só um segundo que já vai liberar minha tela para vocês. Vocês conseguem ver a minha tela? Preciso que alguém responda aqui no chat que eu posso dar continuidade. Obrigada, Aline. Bom, vamos lá. Aline e Natália que me respondeu. Vamos lá. Começar, então. Um dos movimentos de divisão celular é a famosa mitose, onde a gente tem aqui uma célula-mãe. Então, a gente tem essa primeira célula aqui, que a gente chama de célula-mãe, que é essa célula inicial nossa aqui. E ela vai fazer todo o movimento, que é isso que a gente vai estudar, essa primeira célula, que ela vai criar duas cópias dela. Então, ela cria cópias. Lá criou cópias, tá? Beleza. Então, o que é a divisão celular? É a capacidade de duplicar as características mais extraordinárias dos organismos vivos. Para fazê-lo, multiplicamos o material interno de nossas células, a gente vai multiplicar o material das células internas, e depois dividimos em duas. Esse processo é a conhecida chamada divisão celular. Então, quando a gente vai pensar no nosso corpo, tá bom? Vamos pensar no nosso corpo, vamos sair lá do macro, que é lá a célula, e a gente vai... Peraí que eu tô lendo uma mensagem que a Adriana mandou. Ó, vou parar só um segundo para te responder, Adriana. Jamila, por que você não está conseguindo também? Me escreve aqui porque eu não consigo saber. Adriana, o questionário lá, eu acho que eu comentei com vocês algumas vezes que quando a gente tivesse chegado no conteúdo para vocês responderem lá, eu avisaria. Então, eu não sei ainda, eu não consegui receber esse questionário, eu não tenho ele ainda em mãos para poder orientar vocês. Mas se você quiser esperar, elas ficaram de me mandar o questionário e aí eu consigo passar para vocês, tá bom? Porque eu não tenho acesso, eu não sei que questões que tem lá. Talvez a questão que ainda está muito à frente da nossa aula,
Por isso que você ainda não conseguiu responder. Acredito que seja por isso. Certinho? Então, se alguém precisar fazer mais algum comentário, pode fazer que depois eu já respondo todo mundo, tá bom? Sendo assim, eu posso dar sequência? Alguém precisa tirar mais alguma dúvida? Que assim já fica mais fácil para mim. Mas fica tranquila, viu? Adriana, não tem problema nenhum ter perguntado. Eu acredito que é mais fácil responder no final, realmente, Virgínia, porque é um compilado de todas as questões. Então, não tem como eu saber como que está a ordem das questões lá, porque fica muito, muito difícil. Bom, então vamos continuar aqui para a gente não se perder, tá bom? Então vamos lá. Vamos sair lá do macro, de olhar a célulazinha e vamos olhar o todo, tá bom? Bom, a maioria das células são substituídas várias vezes durante a vida. Assim, de certa maneira, o nosso corpo é continuamente reconstruído enquanto vivemos. A superfície externa da pele é constituída por células mortas e impregnadas de queratina. Desde sua origem na camada epidérmica mais profunda até a queratinização e a morte, passam cerca de 30 a 40 dias. Assim, em um ano, trocamos nosso revestimento corporal aproximadamente 10 vezes. Então, a nossa pele, que é o maior órgão do nosso corpo, ela é trocada basicamente 10 vezes ao ano. Quem nunca aqui fez aquelas esfoliação para tirar um excesso de peles, células mortas, né? Pele morta, o pessoal fala. Nós não temos uma retirada eficiente. Outros animais trocam a carapaça inteira, troca a pele lá, a cobra, né? Nós não. Nós fazemos o quê? A gente descama de uma outra maneira. Claro, né? Por exemplo, alguém foi no sol, tomou um sol muito grande, ficou lá exposta no clube, na piscina. Aí você irrita a sua pele e você acelera o processo de descamação. É outro momento. Mas num ciclo normal e natural é em torno de 10 vezes ao ano, ok? Sendo assim, a gente tem outras células, por exemplo. As células vermelhas do sangue, as hemácias, elas vivem cerca de 3 meses. Então, vamos pensar, uma pessoa que tem 80 anos de vida, elas já foram substituídas quase 320 vezes. Ou seja, a quantidade de substituição ela é gigantesca. Por quê? Por conta desse processo. Então, para que a gente tem que multiplicar essas células? Para que a gente vai fazer esse movimento? Os seres vivos, eles vão multiplicar suas células por finalidade de se reproduzir, crescer e repor células perdidas. Ser humano, nós, eu e vocês, a gente consegue, por exemplo, perder um órgão e recriar ele do nada, do zero? Não. Não temos essa capacidade. Ninguém vai lá, arranca uma perna e vai nascer outra. Mas o crescer que a gente fala não é a criação de um órgão novo novamente, não é isso. É o crescimento realmente do nosso corpo ao longo da vida, o emagrecer, o engordar, o repor células perdidas. Então, quando você tem um machucado lá, você sofreu, você perdeu um pedacinho lá da tua epiderme, a gente tem que repor essas células perdidas. Então, esse é um dos motivos. Outro, se eu estou falando lá de organismos unicelulares, eles vão te multiplicar para reprodução. E organismos multicelulares, eles se multiplicam e crescem. Então, vamos lá. Só um segundinho. O ciclo celular
ou ciclo de vida da célula corresponde ao conjunto de transformações pelas quais passa a célula, desde a sua formação até o seu desaparecimento. Então, a gente vai ter a intérfase e a divisão. Esses dois momentos aqui são interessantes para a gente vai trabalhar eles aqui agora, tá bom? Então, o ciclo celular vai se passar por isso. A gente vai ter a fase que a gente chama de intérfase ou de crescimento, que a gente já viu, que é a fase mais longa, a fase onde nosso corpo fica todo paradinho, esperando ver o que vai acontecer. E a gente tem a fase que ocorre a divisão em si. Como que ocorre essa divisão? É isso que a gente vai começar a entender. A intérfase é a fase de maior duração do ciclo celular. Então, é aquele momento que ela espera entre um movimento e o outro. A gente fala que é um momento de espera, de pausa, né? Nessa fase, a célula aumenta de tamanho e produz todas as substâncias necessárias para o processo de divisão. Então, é como se a gente ficasse lá. Sabe quando a gente coloca um pãozinho para crescer? É esse momento. É o momento onde vai aumentar de tamanho, vai produzir todas as substâncias necessárias para, assim, dar sequência nesse processo de divisão. A intérfase pode ser dividida subdividida em 3 subfases. E é isso que a gente vai ver agora. Qual que é essas 3 que a gente consegue trabalhar? Primeira, a gente vai ter a fase G1, que vem do inglês de gap, de intervalo realmente, tá? Então, é a etapa que acontece a duplicação do DNA, caracterizada por uma intensa produção do RNA e de proteínas. Gente, duplicação do DNA, a gente vai ver na próxima aula só como funciona essa duplicação. Hoje eu quero que vocês entendam o processo inteiro, para vocês entenderem como que funciona a duplicação do DNA. Por quê? A duplicação do DNA é um processo mais lento, demorado, que eu vou explicar com vocês com maior clareza. E eu estou até tentando achar um outro recurso para ficar mais simples. Mas na próxima aula a gente fala sobre ele. Depois a gente vai ter a fase S, que vai ser a parte que a gente fala que é o síntese, que é a síntese mesmo, que ocorre o quê? A duplicação. Sintetizar é produzir, tá? Então, a gente vai começar a parte, a gente vai conseguir lá ocorrer a duplicação do DNA. Vai ser produzido uma segunda etapa de DNA. E eu vou ter a fase G2, o gap 2, que é intervalo, que é o gap 2, que é o segundo intervalo, que é o quê? A célula volta a produzir proteínas. A gente vai olhar, é isso daqui o que acontece, ó. Então, esse primeiro de fora aqui, ó, isso aqui é a intérfase. Então, a gente vai passar tanto pelo G1, pelo S, pelo G2 e ter a mitose ou a meiose. Volta a passar por essa fase de intérfase. É o momento de descanso da célula realmente. O que a gente tem na mitose? A mitose, por si só, é o mecanismo mais comum de reprodução do organismo. Como que assim? É a fase mais simples que a gente tem, quando vai ter um organismo lá unicelular. E também é um ser, a gente vai conseguir ver que ela também vai fazer parte do processo de reprodução dos seres pluricelulares. Então, a gente vai conseguir entender aqui. O que eu tenho aqui? Eu tenho uma célula com uma carga genética de 46 cromossomos, ó. É uma célula completa, olha que bonitinho. A gente fala que são as células diploides, né? Tá aqui tudo bonitinho, elas são um número duplo de cromossomo, tudo perfeitinho. Como que ela vai conseguir uma célula de 46 criar duas células de 46? Isso aqui é mitose. Mitose. Aí vai trabalhar mitose e meiose. Meiose, sempre vocês vão lembrar da divisão ao meio mesmo, de metade. Meiose. E a mitose é quando eu vou lá e crio basicamente uma cópia minha, uma cópia do que eu já tenho, tá bom? Então, se eu quero criar uma cópia, eu vou lá e vou fazer uma mitose, certinho? Até aqui, ficou alguma dúvida para vocês? Me pergunta lá no chat, que eu sei que depois vai entrando outras questões, vai ficando um pouquinho mais complicado.
O Márcio fez uma pergunta aqui. Deixa eu ler a pergunta dele. Só um segundo. Gente, às vezes demora para carregar um pouquinho as perguntas. Vou continuando aqui. A hora que eu conseguir carregar, eu já respondo a do Márcio. Então, qual que é a finalidade da mitose? Multiplicar as células do corpo, reprodução assexuada e processo de regeneração dos tecidos do corpo. Gente, o nosso corpo ele é muito inteligente, ele consegue se regenerar alguns tecidos. É sempre que ele faz isso? Não, não é todas as células que são regeneradas. Lembra que a gente falou lá? Músculo, neurônio, a gente não tem essa regeneração, tá bom? Vamos lá, o Márcio falou assim, boa noite, professora. Por que quando uma pessoa fica muito tempo internada na UTI, porque dá anemia? Porque demora para curar. Minha mãe deu anemia crônica, fez tratamento e ela nunca teve anemia. Por que as hemácias dela será que ficou assim? Márcio, o que acontece quando a pessoa vai na UTI? Na unidade de tratamento intensivo, a pessoa vai ser alimentada basicamente por sonda. A sonda dessa alimentação nasogástrica, que vai do nariz até o sistema gástrico, até o estômago, normalmente é um processo onde a pessoa ela vai ter os nutrientes necessários, sim. A anemia pode ter vindo porque ela teve uma perda sanguínea muito grande, pode ser porque ela passou por algum tipo de cirurgia, uma retirada de baço, alguma coisa pode ter acontecido, ou até mesmo a doença que levou ela a ficar internada na UTI. Então, a gente não tem como analisar sem ter todos os dados, sabe? E essa anemia crônica, ela realmente, tem que ser feito um tratamento. Então, quer dizer, falta alguma coisa. Qual que é a anemia dela? É a ferritina? Falta ferro? O que falta para ela? E aí tem que analisar direitinho para poder fazer esse controle. E é algo que a gente consegue viver muito bem. Pode ser algum traço genético? Pode também. A gente não sabe, né? Por exemplo, a minha família tem um traço de anemia aplástica, que é uma anemia que você tem que colher células tronco de uma pessoa que é compatível com você e fazer esse implante. Então, existem vários tipos de anemia. Para a gente poder entender o que está acontecendo, a gente tem que olhar o caso dela inteirinho, para a gente saber qual é a causa dessa anemia e aí por que ela se tornou crônica e se realmente ela tem algum prognóstico de melhora nesse sentido ou não. Mas o tratamento da anemia normalmente é um tratamento muito simples, de fácil acesso, não é um tratamento caro, e as pessoas conseguem levar uma vida basicamente normal, mesmo com anemia. Muita gente, aliás, não sabe que tem anemia. Às vezes pode ser acentuada, porque às vezes uma mulher tem um ciclo menstrual muito intenso, então muda também algumas coisas dentro do organismo dela, tá bom? Mas depois, se você quiser mandar mais algumas informações, fica mais fácil para a gente saber. Aqui ele vai mostrar para a gente o ciclo celular, então a gente vai entender agora como que vai acontecer cada partezinha desse movimento. Então, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter uma duplicação desses cromossomos, olha que bonitinho. Eles vão ser duplicados. Aí, eles duplicou. A gente vai ter o início dos centros celulares, então vai vir um para cá e um para lá, ó. Onde eles vão fazer o quê? Eles vão puxar. A gente fala que é o fuso acromático. As células vão ser puxadas, gente. É como se fosse um cabo de guerra. Imagina um cabo de guerra. É basicamente isso. Dentro da nossa célula vai acontecer um cabo de guerra. Esse cabo de guerra vai fazer com que? Vai fazer com que a célula se divida ao meio. A hora que ela se divide ao meio mesmo, ela vai ter duas metades iguaizinhas. Por quê? Porque houve a duplicação dos cromossomos. Se eu não vou duplicar cromossomo, ela não vai ficar com duas células iguais. Ela vai ficar com duas células, ficar metade. Ela não vai ter não vai criar duas novas células. Muito pelo contrário. Ela vai criar uma metade, a célula vai ser somente dividida, né? Isso vai ser na meiose. A gente tem a primeira fase, que é a prófase, que é aqui, ó, quer ver? Deixa eu pegar aqui para vocês.
começar aqui. A gente vai ter ela o quê? A gente vai acontecer o que nesse momento? Início da condensação dos cromossomos, eles vão se enrolar bonitinho lá. Ai, que bom que você entendeu, Marcos. Tendo mais alguma dúvida, a gente está aqui, o que eu puder responder para vocês. Então, a gente vai ter uma fragmentação da carioteca. Então, ó, a carioteca aqui, que é onde ficava guardado o núcleo celular, ele se rompe, tá? A gente vai ter uma desintegração do nucleolo. Então, tudo que está aqui dentro vai desintegrar. Migração dos pares de centríolos para os poros. Então, vai ter um centríolo aqui, outro aqui, vão partir para os poros, ou seja, um para cada canto. E cada novo centríolo origina ao seu redor fibras proteicas denominadas fibras de Aster. E a gente vai formar o famoso fuso acromático. O que esse fuso acromático vai fazer? É ele que vai fazer vai puxar. Ele que vai fazer esse movimento de puxar realmente, como se fosse lá o cabinho de guerra que a gente vai ver dentro das células. Essa é a prófase. Segunda parte é a metáfase. Então, olha aqui. Eu já perdi lá, já quebrei. Eu vou ter as cromatides irmãs, ou seja, ó, a gente vai começar a perceber que os cromossomos, eles se dispõem na região equatorial da célula. O que é região equatorial? Onde que passa a linha do Equador? Não é no meio? Se a gente falar que é região equatorial, ó, fica aqui nesse meinho, e a gente começa a perceber que metade está sendo puxada para um lado, metade para o outro. A gente fala que os cromossomos atingem um grau máximo de espiralização. Eles estão lá nos espiralzinhos dele, no grau máximo, e eles vão começar a ser puxados. Olha essa força que é feita, tá? É muito bonitinho de ver que... eu vou mostrar umas imagens de umas imagens reais para vocês verem como que acontece isso na nossa célula. Por enquanto, vocês vão ver só no desenho. Mas depois eu vou colocar as imagens reais, que aí dá uma sensação de você ver realmente como que o DNA está sendo exposto. E aí a gente entra na anáfase. Olha lá como que acontece. Os cromossomos, eles já foram separados, ó. E a gente tem essa divisão aqui, ó. Então, essas fibras começam realmente a se encurtar, vai se encurtando, você já começa a perceber que a linha do Equador faz mais sentido e já está tudo bem divididinho, ó. Aqui a gente já começa a ver o reaparecimento do nucleus, que é na telófase. A gente vai ter o nucleolo aparecendo de novo. Esse material genético já vai ser guardadinho dentro de uma carioteca novamente. E a gente consegue ver o quê? Os cromossomos, eles vão sofrer a descondensação, eles vão parar de estar naquela forma toda condensada. Existe a formação de uma nova carioteca ao redor de cada conjunto cromossômico. E o próximo passo será a divisão do citoplasma, a citocinese, que formará duas células novas. Então, a citocinese é essa divisão. É a hora que eu consigo romper mesmo. Tá? Então, vocês vão ver que vai romper nesse momento. Adriana, eu já leio sua pergunta, ó. Vocês vão perceber que vai, ó, romper. Tá? Sendo assim, a gente tem a importância dessa meiose, que vai ser o quê? A gente garante a formação de gametas masculinos e femininos, a perpetuação de uma determinada espécie, permite a recombinação gênica de tal forma que cada célula diploide é capaz de formar 4 células haploides geneticamente diferentes. Isso explica, a gente consegue ver a variabilidade das espécies nessa reprodução sexual, então a gente consegue perceber que a gente vai ter uma divisão muito grande das células e uma... posso dizer, a gente vai perceber que a gente, em cada célula nossa, muitas vezes, quando a gente vai gerar células reprodutoras, carrega uma característica muito diferente, tá? A gente
fala assim que a gente às vezes não consegue ver que essas divisões elas acontecem o tempo todo no nosso corpo e o quão importante elas são, sabe? A gente acha, às vezes, não consegue olhar para essa divisão e ver como ela é tão importante para a gente. Então, na mitose, cada célula mãe dá origem a 2 células filhas com o mesmo número de cromossomos, e na meiose, cada célula mãe origina-se 4 células filhas com metade do número delas que existe. Aqui eu trouxe para vocês um mapa mental. Que a gente fala mapa conceitual, mapa mental. Vocês já trabalharam com eles? Enquanto vocês me respondem se já trabalharam ou não, eu vou ler a pergunta da Adriana. Só um segundinho. O Adriana, acabei de ler aqui, ó. Era anemia falciforme que ela tinha? Só para mim saber. Que aí me ajuda numa nova ideia. Ó, deixa eu responder as perguntas. Só me fala isso, Adriana, se é nesse sentido, que eu deixo responder. A Flores Bela perguntou, nessa divisão de células é definido também o sexo? Quem define o sexo da criança é o homem. A mulher não é a mulher, é o homem que traz a diferenciação sexual. Então, é o homem que determina o sexo da criança, não a mulher. Tem alguma interferência da mulher? Às vezes até tem. Às vezes, fora da vagina da mulher é mais ácida ou mais básica e muda alguma coisa, pode alterar. Mas, basicamente, teoricamente, quem é responsável é realmente o homem, tá? Nessa divisão, sim, o homem que vai definir se vai vir mulher ou homem. Renata, a gente tem apostila, sim. Começou a primeira aula hoje. Entra no grupo que eu mandei o link, que eu mando lá o cronograma com todas as aulas para você poder assistir. Então, se você ficar com dúvida em alguma aula, você consegue voltar e assistir ela, tá bom? Você não ficar perdido. Ó, então lá, a Maria Cleusa falou que nunca trabalhou com esses mapas conceituais ou os mapas mentais. Vocês vão perceber que esses mapas conceituais ou esses mapas mentais, eles são de extrema importância para a gente, por quê? Porque a gente consegue ver muita coisa neles. Eu falo que muitas vezes é bacana vocês criarem os mapas de vocês. Então, vocês criarem os resumos. Como que esses resumos são criados? Perceber que eles têm poucas palavras, mas eles são mais são simples, né? Mas eles têm pouquinhas palavras, não tem muita coisa escrita, não. Vocês vão perceber isso. Ó, então, aqui, a divisão celular humana. Então, a gente está falando disso. Tem ou ocorre. Ocorre quando? Durante toda a vida do indivíduo. Ó, tem 2 tipos. Vamos lá para tipo um primeiro tipo e para o segundo tipo. Primeiro tipo, mitose. Ocorre quando a célula mãe origina 2 células filhas com o mesmo número de cromossomos nela existentes. Permite o crescimento do organismo, permite também a substituição de células mortas. Quando a gente pensa lá nas células filhas, lá são células diploides, são células do corpo, com exceção dos gametas. Gametas são nossas células reprodutoras. Meiose ocorre quando a célula-mãe origina 4 células filhas, com metade do número de cromossomos nela existente. As 4 células filhas são apóides, que são os gametas. Quem são os gametas? O óvulo e o espermatozoide. Então, esse aqui é um mapa conceitual, isso aqui é um mapa mental que vocês podem usar durante a formação de vocês. Tem muito material de mapa para estudo. Então, vamos supor, vocês começarem a estudar alguma disciplina, é muito simples. Vocês vão lá no Google, quer ver? Para vocês poderem buscar quando vocês tiverem dúvidas. Deixa eu pegar por aqui.
pelo outro navegador, não sei se vai entrar. Isso, lá no Google. É o lugar mais fácil a gente fazer uma pesquisa, né? Então, você vai colocar, por exemplo, vocês estão estudando organelas celulares. Então, mapa conceitual de organelas dos seres vivos. Organelas. Então, aqui em imagens, ó. E aí, vocês vão ver que tem vários tipos de mapas conceituais, ó. Alguns é com desenhinhos, ó. Vão perceber que outros são mais complexos, com a fala. Existem diversos tipos. E o mais importante é vocês acharem o que é mais adequado para vocês. Eu gosto mais desses que tem desenhos. Para mim, se torna uma coisa mais simples, ó. Outros vão gostar mais que tem mais escritos, com flechinhas. E aí, cada um vai achar o seu mapa conceitual mais fácil. É um método, ó, eu gosto de coisas assim. É um método de ensino muito simples, talvez até para fixação de vocês, de outros conteúdos, se tornem mais simples, tá bom? Vou só interromper um segundo, que eu quero abrir aqui uma outra imagem das células para vocês. Espera aí. Que eu separei aqui. Ó. Só um pouquinho, deixa ele carregar que eu vou mostrar para vocês. Esse aqui é o material de um professor meu, eu estava separando que eu queria mostrar. Só o computador, que como está na tela de apresentação, ele trava um pouquinho. Boa noite, Raquel. Usa, né, Érica? Usa muito esses mapas. E o bom desses mapas é que a gente consegue realmente ter uma visão muito mais simples, né? Muito mais clara. Depois, Renato, se você... Adriano, né, que falou da anemia, dependendo da anemia, se for anemia falciforme, ela causa alguns probleminhas, aí eu explico para vocês para ficar mais fácil. Ó, acho que desbloqueou aqui. Quero mostrar uma imagem que está aqui. Essa daqui. Olha aqui. A intérfase, ó, a célula está lá paradinha, bonitinha. A prófase, então, está lá começando a duplicação de todo o DNA. Ó, e o DNA está sendo condensado lá, bem torcidinho, que é esse movimento aqui. Olha como que o DNA ficou. Aqui a gente já começa a ter o DNA sendo dividido, e aqui é a divisão do DNA. Olha que coisinha mais linda. Por que ele ficou bem roxinho escuro e a gente consegue ver ele melhor aqui? Porque ele está muito condensado, ele está muito torcido. Gosta de pegar uma linha, enrolar ela? É basicamente isso. E aqui é a hora que tem a separação, ó. Uma célula, duas células. Deixa eu pegar essa outra imagem aqui para vocês. Olha que coisa mais linda também. É o mesmo, só que o tipo de luz é diferente para vocês enxergarem, ó. Então, o DNA sendo todo condensadinho. Aqui, ó, dá para ver realmente, ó, os fios puxando. Aqui é a linha equatorial, ó, e a divisão realmente dessas células. Outra imagem para vocês verem também. Essas imagens são imagens de microscópio, né? Então a gente viu os desenhos, mas enxergar que como acontece realmente é até mais bonitinho. Então aqui é uma célula, ó. Essa é a delimitação da célula. Que esses pontinhos vocês vão ver muitas vezes. Às vezes é um pontinho no microscópio, tá? E aí você começa a ver todo o DNA bem condensadinho aqui, ó. Aqui dá para ver os fios certinho, ó. Ó que bonitinho. Aqui o DNA todo já na linha equatorial, pronto para ser dividido, que é uma das partes mais bonitas que ele se forma realmente. Aqui ele vai ser dividido, ó, que é a telófase, e aqui é o fim da telófase, a hora que a gente já conseguiu dividir realmente.
tinha uma outra imagem desse slide que eu queria mostrar para vocês. Aí que eu vou achar. Aqui, ó. Aqui eu separei para vocês o que. Então, a gente vai ter a divisão do citoplasma e a gente vai ter também isso em células vegetais, tá bom? Então, não é só na célula animal, célula vegetal também faz. Aqui a gente vai perceber, por exemplo, que aqui eu tenho aqui no caso um carcinoma. O que é um carcinoma? Vamos lá, vamos pensar. O que é o carcinoma? Carcinoma, o câncer ou o cancro, que a gente também conhece, né? Ou neoplasia maligna, que se formou aqui, ó. É um agrupado de células, ó. Tá vendo? O que acontece muitas vezes, ó? Imagina só, isso aqui tá aqui no pulmão, ó. O pulmão tá aqui. Logo abaixo disso, eu tenho uma célula o quê? Eu tenho o quê? Um vaso linfático passando. O que acontece muitas vezes? Por que acontece nessas divisões celulares? Vocês vão perceber que às vezes acontece um movimento que a gente chama de metástase. O que é a metástase? É quando eu tenho câncer em um determinado lugar, o carcinoma em um determinado lugar, e de repente ele aparece em outro. Por exemplo, aqui foi no cérebro, então ele estava aqui, né, provavelmente tireoide, na espinha, não dá para saber certinho, ou pulmão, que seja. E aí eu começo a ter o quê, ó? Metástase. Então desceu para o fígado, subiu para a tireoide, subiu para a cabeça. Por quê? Porque caiu nos vasos linfáticos, ele vai ser carregado, gente. Vai ser carregado. E aí acontece de aparecer realmente em outros locais. Então, vocês vão perceber que a gente vê o quê? Que nessas divisões aqui, ó, quando essas divisões acontecem nesse tempo certinho, não acontece nesse processo tão perfeito, a gente pode ter muitas vezes um carcinoma. Então, um erro de divisão genética vai dar origem muitas vezes a um carcinoma aqui pra gente. Ó. Por exemplo, se eu tenho, dependendo do que eu tenho, dependendo de onde é, ele vai fazer o quê? Ele vai dar essa célula do câncer, ela altera os mecanismos de controle do ciclo celular. Então, se o nosso ciclo celular ele é muito regradinho, ele tem um controle muito perfeito, o câncer ele vem e faz um movimento que é o quê? Ele não vai deixar controlar isso. Então, a gente vai ficar um pouco perdido. Você fala assim, meu Deus, o que está acontecendo? O que está acontecendo basicamente é isso. A gente vai passar por um movimento onde a gente vai começar a ter uma divisão louca, uma divisão caótica realmente, né? Onde começa a se dividir tudo muito loucamente, muito de um modo assim agressivo, e aí é onde entra o câncer. Então aqui seria um câncer de mama que a gente tem. Partindo disso, entendendo isso, a gente vai começar a falar do desenvolvimento embrionário. Deixa eu voltar aqui a câmera com vocês para conversar com vocês mais fácil. Deixa eu só voltar com a tela que eu continuo falando com vocês. Só um segundo. Acho que voltou minha imagem para vocês, né? Ou ainda não?
Voltou, gente? Minha imagem voltou. Obrigada, Gabriel. Bom, vamos lá. Sendo aqui, a gente encerra, basicamente, a parte de biologia. Essa disciplina é biologia, histologia e embriologia. O que eu vou passar para vocês? Só falta passar realmente como que é o processo de replicação, transcrição e tradução. Só que eu queria passar um vídeo para vocês, porque é um processo que ele mostra uma divisão celular e eu não consigo passar aqui no ao vivo com vocês. Então, esse vídeo eu vou enviar para vocês. Vocês vão perceber que a gente já vai estar na unidade 2 da nossa apostila. Então, para quem ficou com alguma dúvida, a gente terminou agora a unidade 2 da apostila. A hora que a gente vai perceber que terminou a unidade 2, a gente vai começar a unidade 3, que é embriologia. Então, da primeira até a sexta aula, foram aulas de biologia. Na hora que eu mando para vocês aquele guia das aulas, eu vou repassar para vocês, explicando que da 1 até a 6 ficou biologia. O próximo passo, para a próxima aula, a gente vai começar a trabalhar com embriologia. A gente vai trabalhar todas as questões de como que funcionam os gametas, o desenvolvimento celular de cada uma dessas células, tá? E a gente vai ter todo esse contexto na próxima aula. Eu achei que eu não quero misturar. Por quê? Porque a hora que vocês pegarem para estudar esse material sozinhos, eu quero as aulas bem divididinhas para ficar mais fácil. Então, da primeira até a sexta ficou a parte de biologia celular. Então, só para vocês terem a certeza que a gente vai fazer bem separadinho para ficar mais simples. Voltei na câmera. Suzy perguntou se esse vídeo vai estar na plataforma. Eu mando aqui o link, eu mando no grupo e mando também no... Como chama? No... Não, eu mando para todo mundo os vídeos. Eu mando nos 3 lugares. Coloco aqui no material online, mando para vocês no grupo e também coloco naquele material para a gente saber. Acho que destravou, né, Michele? Então, tá bom. Para ficar mais fácil para todo mundo, porque eu sei que às vezes fica um pouco complicado para vocês. Então, nessa unidade 1 e 2 da apostila, a gente trabalhou toda a parte de biologia. Então, a gente viu o que é uma célula, como que as células surgiram, como que foi a primeira vez que a gente conseguiu ver uma célula, qual que é a importância dela. Para vocês que acompanham pela apostila, então a gente foi hoje, né? A gente terminou hoje lá até a página 80, acho que é. A gente foi até a página 80. Então, da aula 1 até a aula 6, a gente trabalhou até a página 80 da apostila, tá bom? Aquela apostila que está lá no aluno online de vocês, tá? Eu não sei se vocês estão acessando lá para ver as apostilas. Se vocês quiserem, eu posso enviar aqui também. Eu também gosto muito de embriologia. Também acho que é uma das partes mais interessantes que a gente tem. Bom? 6 aulas de biologia até a página 80. Mi, eu acho que ainda não dá para responder os questionários. Por quê? Porque eu acho que são 2 ou 3 questionários. As perguntas estão mescladas. O que vocês vão ter? A gente recebeu um calendário, e aí eu vou passar até para vocês para ficar mais simples. Quer ver? Deixa eu abrir aqui pelo celular, que aí eu consigo explicar melhor. Das turmas. Eu vou mandar para vocês no grupo de biologia, vou explicar aqui também. Então, como que ficou? A gente vai ter lá, na primeira semana de junho, a gente vai ter uma finalização dos nossos conteúdos, a gente vai ter a primeira semana de revisão, a gente vai ter a segunda semana de revisão, e aí vocês vão ter a última semana, que vai ser lá do dia 21 ao dia 24, vocês vão fazer os questionários com toda certeza, com todos os conteúdos já vistos. Então, não precisa correr para responder os questionários agora.
vale a pena esperar. Tudo bem, vocês têm várias tentativas, mas eu acho que acaba sendo mais interessante realmente vocês responderem realmente com mais conteúdo. Se não, eu acho que acaba ficando até um pouco frustrante para vocês, porque foi o que aconteceu. Ah, muito obrigada, Rosilda. Porque eu acho que o que acontece muitas vezes é a gente entrar lá, tentar responder, e a gente vai falar assim, nossa, mas eu estou tão longe de entender tudo isso, ou igual uma amiga nossa colocou, ai, ficou difícil, professora, porque eu entrei lá, nos conteúdos não batiam, realmente, porque lá está um apanhado geral, então eu não tenho realmente como bater item por item. Por isso que eu peço para vocês realmente esperarem um pouquinho mais para responder os questionários, tá bom? Sendo assim, deixa eu responder. Isso, a gente vai começar a ver, gente, como vai ser toda a questão gestacional, como que funciona, toda a parte de gestação. Deixa eu ler aqui, o que falou? Os questionários são avaliações que temos que responder 10 vezes. Isso. Na verdade, a gente entende que são pelo menos 3 vezes, e o que fica validado é a maior nota de vocês. Mas, quero responder uma vez só de curiosidade, para ver como que é, tudo bem. Mas guarde opções lá para o final, realmente, para a gente ter esse conteúdo. Sibeli, a apostila está lá no teu aluno online, lá no AVA. De vocês conseguem pegar a apostila. Mas eu posso mandá-las também aqui no grupo. Posso mandar aqui e lá no grupo do WhatsApp. Você está no grupo do WhatsApp, Sibeli? Aí fica mais fácil. Se você estiver, eu mando lá também. Gente, sendo assim, então eu vou tendo que, porque falta 2 minutos, eu vou ter que encerrar, tá bom? Então eu vou mandar para vocês o vídeo sobre a transcrição do DNA. E eu preparei um texto também de resumo sobre essas 6 aulas nossas, tá bom? Sendo assim, a gente encerra essa primeira parte de biologia para começar agora embriologia. A gente vai ver um pouco da parte da embriologia realmente, que é uma parte super bacana. Se vocês quiserem, mando lá no WhatsApp. Pode deixar, Renato, mando lá no grupo para você. Se vocês quiserem já se antecipar, a apostila da parte da próxima aula é a partir da página 81, unidade 3, certinho? Agradeço a todos vocês por mais uma noite, por estarem aqui. Próxima aula, embriologia. E a gente vai criando o nosso alicerce para a faculdade de vocês, tá bom? Um grande abraço para vocês, um beijo no coração de todo mundo, uma boa semana. Vai tendo dúvidas, se tiver alguma dúvida, vai mandando aqui. Muito obrigada, Clodoaldo. Manda aqui para mim, que assim que eu for vendo as dúvidas, eu vou respondendo para vocês. O grupo do WhatsApp ele é fechadinho, só eu mando lá para vocês para ficar mais fácil, tá bom? Agradeço mais uma vez a presença de todos. Um bom descanso e uma boa semana. Até, pessoal!